Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Rogo que sintam-se bem e coloquem o pensamento naquilo que vieram buscar no encontro de hoje. A reflexão dessa semana é sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Sede Perfeitos. Esse capítulo, ele aborda temas como características da perfeição, o dever, a virtude, a parábola do semeador, o homem superior, inferior e também os cuidados com o corpo e com o espírito. Aqui a gente vai falar um pouquinho, fazer uma reflexão ampla, geral, sobre partes de todo esse capítulo, mas fica o convite para que quem puder e se sentir convidado a fazer a leitura desse capítulo como um todo, que faça. É um capítulo bem gostoso de ler, é um capítulo que traz bastante exemplos práticos, né, que a gente consegue colocar, visualizar nas nossas ações no dia a dia. Para iniciarmos, né, temos essa primeira parte que fala sobre as características da perfeição. Deus é a perfeição infinita em todas as coisas. Esse é o nosso desafio. Sabemos que a perfeição plena, a perfeição maior, é a do nosso Pai Criador. Nós somos criaturas, né? Nós vamos chegar a atingir a perfeição, mas não no nível supremo, pleno, como Deus o é. Temos que buscar atingir esse propósito nas nossas diversas existências. O propósito de sermos perfeitos não é uma tarefa para uma encarnação só. Isso é algo complexo que a gente vai evoluindo, que a gente vai construindo à medida do nosso avanço, à medida do nosso desenvolvimento moral. Então, como que a gente pode iniciar pensando, né, no nosso caminho para nos desenvolvermos quanto ao sentido da perfeição? No dicionário, perfeição significa atingir o mais alto nível, sem defeitos, sem falhas, sem nenhum ruído, né, atingir a excelência. Se nós pensarmos em algo material, para termos um exemplo, a gente consegue ver claramente isso, né? Se a gente pensar na mesa, essa mesa aqui, a gente pode julgar que ela seja perfeita se ela atingir o propósito dela, que é ter aqui o acondicionar um livro, acondicionar alguns equipamentos. Ok, ela é perfeita. Se pensarmos na cadeira que temos agora, podemos julgar que essa cadeira seja perfeita se nosso corpo está bem acolhido, se nós temos um certo conforto nesse assento. Quando aquilo atinge o seu objetivo, o seu propósito, nós podemos dizer que aquilo é perfeito. Isso quando é material. Mas quando a gente pode dizer que um ser humano é perfeito? Ou como que a gente pode, né, avaliar como alguém no início da perfeição? Isso, irmãos, ocorre quando a gente começa a seguir os ensinamentos do Cristo. O nosso movimento em busca da perfeição, ela ocorre quando eu incorporo os ensinamentos que o Cristo traz, no sentido do nas nossas ações voltadas ao amor, à bondade, à caridade e à humildade. Quando eu me movimento, quando eu coloco na minha prática no dia a dia ações voltadas com esses intuitos, eu estou me movimentando no sentido da perfeição. Não basta só eu conhecer conceitos voltados a isso, mas é importante eu colocá-los em prática, colocá-los junto aos meus familiares, junto às ações que eu tenho ao meu grupo profissional, ao meu grupo de amigos, enfim. Né? Isso é importante, essa prática. Tem uma passagem que diz nesse capítulo o seguinte: amai os vossos inimigos. Fazer o bem àqueles que vos odeiam. Orai
por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Como assim, palavras fortes, né? Como é que a gente vai amar alguém que a gente tem como nosso inimigo? Como a gente vai orar por aquela pessoa que nos tira do sério, né? São desafios que a gente acaba passando e às vezes, né, ocorrem durante o dia, ocorrem em situações diversas. Mas aqui, irmãos, esse amar não significa dizer que eu tenho que ir lá e abraçar uma pessoa que é um desafeto meu. Mas significa eu considerar aquele irmão que me traz um desconforto, que me traz ali algo que me tira do sério, considerar ele. Talvez aquilo que ele está trazendo é o único recurso no seu íntimo que ele tenha para se fazer presente numa opinião, para trazer uma consideração sua particular. Talvez é a forma que ele acha de se manifestar, dele se sentir ali considerado. Então, acolher o que nos chega e saber lidar com aquilo. Saber se dar conta que se eu der uma resposta na hora, se eu der trazer aquilo que está um nó na garganta, que eu fico ali para dar logo uma resposta numa discussão, saber que aquilo me distancia do caminho da perfeição, que é o que Jesus coloca. Me conscientizar quando aquele movimento ocorre, que, opa, aquela pessoa ali ou aquela situação está me levando a agir de uma forma que não é correta. Muitas vezes é necessário, às vezes, a gente engolir uma situação e deixar o silêncio. Às vezes o silêncio é uma boa resposta. A gente talvez sair daquele ambiente, a gente ir num localzinho, orar, pedir ajuda, que o nosso mentor, o nosso anjo da guarda, que a espiritualidade nos ajude a conduzir aquela situação difícil que está ocorrendo com um irmão nosso. Aquela pessoa que nos traz um desconforto, muitas vezes aquilo ocorre como uma provação para nós. Aquilo que ela nos traz é uma bagagem dela. É um karma, é uma ação que ela tem. Mas o que eu faço, aquela ação que eu vou fazer naquele movimento, aquilo é meu. É algo que eu vou ter que responder com aquilo. E aí, irmãos, não tem não tenho que pague uma consciência tranquila. Não tenho que pague, né, a gente dormir tranquilo, a gente dormir bem. Para que gerar algo, né, ruim, que eu vou ficar me martirizando por tempo e sobre aquilo, sobre um ato, sobre um momento, que daqui a pouco eu podia ter conduzido de uma outra forma e ter ficado tranquilo. Então, que possamos também avaliar isso, né? Às vezes a gente faz né, dá uma resposta, a gente briga, ergue a voz, né? E às vezes a gente perde, né, uma amizade, a gente perde um vínculo que a gente tinha e isso fica por um longo tempo nos martirizando. Então, que a gente possa refletir sobre isso, né? Isso nos distancia do nosso caminho perante essa perfeição que é colocada. Temos também uma passagem que fala do cuidado com o nosso corpo e com o nosso espírito. O quanto é importante nós cuidarmos do nosso corpo físico, né? Nós temos um corpo que é a nossa morada, é a nossa casa, a casa do nosso espírito, da nossa alma. É importante cuidarmos dele, né? Darmos uma boa higiene, darmos um alimento saudável, algo, né, que a gente tenha nutrientes a partir daquele alimento que eu ingiro. Uma hidratação correta, né? Beber água. A água é muito valiosa, né? Ela traz ali recursos, ela é muito importante.
E darmos também ao nosso corpo repouso, colocarmos, né, o sono também como uma prioridade, o dormir, isso rejuvenesce, né, ajuda as nossas células no nosso desenvolvimento. Isso é um cuidado com o nosso corpo, isso é importante. Não o culto à perfeição do corpo, mas o cuidado ao bem-estar dele, com o corpo que temos. E também cuidarmos do nosso espírito, cuidarmos da nossa alma. Como é que nós estamos alimentando o nosso espírito? O que nós estamos assistindo? Como nós estamos, o que nós estamos lendo? Que pensamentos nós estamos tendo? São pensamentos saudáveis? São leituras que me trazem uma mensagem positiva, uma mensagem boa que eu posso aplicar no meu dia a dia, que tem a ver com os ensinamentos do Cristo, do Espiritismo, da doutrina? Ou são materiais, eu consumo, né, matérias que não são tão apropriadas assim? É importante também a gente saber disso. Muitas vezes a gente é acometido de uma dor no meio físico, mas é em função desse olhar só para o próximo e não para nós. Então, o autocuidado também é importante. Nós temos um dever moral para conosco antes, para depois a gente dar para o próximo. Então, se eu quero cuidar bem de um filho, de um parente, de um pai, é importante que eu esteja bem para eu poder estender a mão para aquela pessoa. É importante que eu esteja equilibrado nos meus pensamentos para que eu consiga dar um bom conselho, para que eu consiga dar uma boa orientação. E isso se faz, né, através de uma boa reforma íntima, de um bom alimento para o nosso corpo e para o nosso espírito. Então, irmãos, esse capítulo ele se refere muito à questão da perfeição como uma caminhada, como os obstáculos que temos nessa encarnação para a gente ir se evoluindo, para a gente ir nos moldando, né, e aos poucos, nas sucessivas reencarnações, estarmos melhores do que hoje estamos, né? Então, que possamos fazer a nossa parte enquanto aqui, né, encarnados nesse plano, que possamos seguir o caminho da perfeição dentro dos recursos e das oportunidades que temos. Tenham todos uma boa noite, fiquem todos com Deus e fiquem em paz. Que assim seja.